Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, iremos ler até o versículo 4 inicialmente. É aqui que tudo começou, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Eles eram membros dessa igreja de Antioquia e o texto ele destaca isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me ou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, toda essa liderança, esses homens, essa igreja, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram ou os enviaram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêutica e dali navegaram para Chipre e depois Salamina, e assim começou a primeira viagem do apóstolo Paulo e também de Barnabé, primeira viagem missionária, enviada por essa igreja, por essa liderança. E nós vimos na última mensagem desse livro, aonde Paulo, junto com Barnabé, vai para Antioquia da Psídia, aonde de maneira fantástica ele expõe o evangelho, primeiramente aos judeus, aquela comunidade na sinagoga que deveriam crer no Messias, por aquilo que as Escrituras diziam a respeito dele. Ele prega o evangelho, alguns se convertem, mas nem todos. Mas os gentios que estavam ali acabam acolhendo muito melhor a palavra, e Paulo tem uma decisão determinante no seu ministério, onde ele diz para aqueles judeus que estavam rejeitando a palavra, Paulo diz: já que vocês não querem, eis que nós vamos para os gentios, né? E foi praticamente isso que aconteceu no capítulo 13, pregação do evangelho, oposição dos judeus, conversão em meio a essa oposição, o poder de Deus permanecendo, se manifestando, os irmãos sendo fiéis, o Espírito Santo guiando, os discípulos sendo cheios do Espírito Santo e da alegria pela fidelidade desses irmãos. É assim que termina, né? O capítulo 13, verso 52. Os discípulos estavam cheios de alegria e também do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu no capítulo 13. Mas há esse princípio que nós não podemos perder de vista. Esses irmãos que foram enviados, foram irmãos que primeiro foram ministrados por outros irmãos, cheios do Espírito Santo. E assim foram enviados, como quem ouviu a voz do Espírito e foi guiado por esse mesmo Espírito Santo. E assim nós estamos acompanhando a trajetória dessa igreja de Cristo, essa igreja viva, que é guiada pelo Espírito Santo, a missão, a proclamação do Evangelho. E hoje, de maneira especial, nesse capítulo 14, nós iremos falar sobre a perseverança na missão de Deus. Perseverança, uma marca tão essencial e fundamental na igreja de Cristo, fruto essencial da fé. E aqui, assim como em todos os outros capítulos, não é diferente. Os irmãos verão isso pela narrativa que irá se seguir, e nós iremos lê-la por parte. A perseverança na missão de Deus. Antes da gente começar a ler, eu queria resumir um pouco do que trata esse capítulo 14. Ele vai nos levar a segunda ou última etapa dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé.
E aqui nós vemos um retrato claro dos desafios, também oposições e também vitórias do Evangelho, avanço do Evangelho apesar da oposição. Eles chegam numa cidade chamada Icônio, e como de costume, primeiro eles vão na sinagoga, muitos ali creem, mas muitos outros se opõem, tramam coisas terríveis contra Paulo e também Barnabé. Mesmo assim, eles permanecem perseverantes no testemunho, e Deus confirma, Deus prospera o trabalho deles, e assim a missão avança. Apesar desta oposição, apesar dos problemas, o reino de Deus vai avançando e vai dissipando as trevas, e o império das trevas não consegue sucumbir ou ir contra o avanço do reino de Deus. É mais um testemunho sobre isso. E há muitas lições para nós nesse texto. Como eu disse, perseverança, coragem, dependência de Deus demonstradas por esses irmãos aqui são um chamado a nós como igreja. Devemos seguir esse mesmo padrão de fidelidade, de coragem, mesmo em meio às adversidades que são próprias da provação. E a provação é onde a fé é exercitada e operada para que as virtudes de Cristo, o seu reino, seja manifestado, né? Então, isso não é um problema. A provação e a opressão não é um problema, pelo contrário, né? Ela vai nos conduzir a uma fé mais pura, mais santa, mais perseverante. Lembra o que vimos na última mensagem, na segunda carta de João, no versículo 9, onde ele diz que aquele que se desvia e não persevera no ensino de Cristo, esse não tem a Deus. Quem persevera no ensino de Cristo, que é o ensino da fé e do amor, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Então o tema é esse, a perseverança na missão de Deus. O segredo é a perseverança. Desde Atos 2, versos 42, nós vemos que essa igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que é perseverante no ensino dos apóstolos, perseverante na oração, na comunhão, no partir do pão, no temor do Senhor. Sem perseverança não há vitória da fé, não há avanço do reino de Deus. Quando nós olhamos para os profetas do passado, narrado, por exemplo, pelo autor de Hebreus, em Hebreus 11, aqueles heróis da fé, né? A gente lembra que eles venceram por um testemunho perseverante. Não simplesmente porque eles admiravam Deus, ou eles acreditavam que Deus ia fazer isso ou aquilo, mas porque eles eram perseverantes na obra de Deus, na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor. Lembra de Daniel? Mesmo diante daquela Babilônia, perseverou na oração, mesmo sob a ameaça de morte, onde havia uma proibição para orar, e ele se tornou perseverante na oração. E por ser perseverante, na provação, recebeu visões elevadas sobre Deus, sobre Cristo até, porque foi perseverante. Fé e perseverança na missão de Deus. Essa é a vida cristã. Perseverança em meio aos desafios. Assim foi a jornada de Paulo e Barnabé, e assim deve ser a nossa. E o texto começa dizendo, iremos ler primeiramente até o verso 7, capítulo 14. E aconteceu que, chegando em Icônio, eles entraram juntos na sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais,
para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. Primeiro ponto de reflexão, diante da perseverança na missão de Deus, é a fidelidade na pregação em meio à oposição. Eu sei que isso se repete no livro de Atos. Não é a primeira vez que você ouviu isso como ponto de mensagem nessa série que estamos fazendo. Mas mais uma vez isso acontece. Aqui em Icônio, Paulo e Barnabé começam pregando na sinagoga. Muitos ali creram, mas muitos foram contra. Judeus incrédulos provocaram os gentios contra eles, causaram uma divisão na cidade, que era pequena. Mas mesmo diante dessa resistência, Paulo e Barnabé perseveraram, falando com ousadia no Senhor. E quando perceberam que suas vidas estavam em perigo, eles foram para uma cidade vizinha, Listra, mas continuaram pregando o Evangelho, não desistiram do trabalho, apenas mudaram o endereço, mas continuaram firmes na obra. A perseguição não os intimidou, né? Enfim, essa tem sido a tônica do livro de Atos. Fidelidade na pregação em meio à oposição. Esse tem sido o testemunho da igreja em toda a sua história. E não é diferente em nossos dias. E às vezes, essa resistência é na própria igreja. É de maneira interna, onde os próprios ouvintes do Evangelho, da palavra, se opõem de maneira indireta, não dando ouvidos, não ouvindo com seriedade o clamor do Espírito, não ouvindo com seriedade a palavra de arrependimento e conversão, não se atentando com seriedade para buscar trilhar um caminho fiel à palavra dirigida. E às vezes saem daqui falando de outras coisas, incentivando outros a pensar em outras coisas, e assim contribuem para que haja uma oposição ao Evangelho sendo pregado. E mesmo diante disso, nós devemos desenvolver essa fidelidade na pregação do Evangelho, em meio a essa oposição, sabendo que isso é a regra. Esse Evangelho que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecador, se não é pela graça de Deus convencido, se não é pelo Espírito Santo convencido, sua tentação é se distrair, é se revoltar. Estamos falando aqui de um povo judeu, de judeus que eram religiosos, povo da Bíblia, povo que era orgulhoso em relação aos ensinos de Moisés, à Torá, ao Talmud, aos comentários. O Messias era deles, veio deles e era para eles. Mas esse povo, aqui na missão de Paulo, são os primeiros a se opor. Sim, muitos judeus se converteram, mas muitos judeus estavam vivendo mesmo na casa de Deus, que era esse ambiente. O que era a sinagoga? Era um ambiente como esse, um ambiente da palavra, de reflexão, de aplicação da palavra. Mesmo nesse ambiente, havia forte oposição ao Evangelho. E o que a gente aprende pelo exemplo desses irmãos é que nós devemos pregar a palavra com coragem, mesmo em meio a esse ambiente de oposição, sabendo que isso é esperado. Pessoas vão se opor, vão reclamar, vão tramar, vão blasfemar de maneira indireta, moralista e religiosa, até falar em nome de Deus contra aquilo que é a palavra do Senhor. Devemos pregar, mesmo assim com coragem, assim como Paulo e Barnabé, porque o chamado é para sermos fiéis ao Evangelho, mesmo diante da oposição. E oposição essa que deve contribuir para o nosso avanço na fé. Então isso é esperado. E não agradamos, ou melhor, não pregamos para agradar homens, mas a gente prega para agradar a Deus,
para edificar o seu povo, portanto, pregar a palavra com coragem é a regra. É a regra. Mas também devemos confiar em Deus nas tribulações, porque oposição não é sinal de fracasso, mas de que estamos no caminho certo e estamos sendo desafiados a confiar mais e mais em Deus, na sua palavra, a desenvolver mais e mais virtudes de coragem, da qual só desenvolvemos nas tribulações. Só. É o que Tiago vai dizer, capítulo 1, verso 2, irmãos, tem de motivo de grande alegria, de grande ânimo, o passar por várias tribulações, sabendo que isso é proveitoso para que vocês cresçam em perseverança, em paciência, em maturidade. Tem de alegria, tem de ânimo, porque ela vem para o bem da fé de vocês. Então perseverar, confiar em Deus nas tribulações, porque é sinal de que estamos no caminho certo. E sermos perseverantes na vocação. Mesmo tendo que sair daquela cidade, diante das adversidades, eles continuaram pregando. No verso 6 fala que eles saíram, eles foram para cidades ali vizinhas, Listra, Derbe, Licaônica, e verso 7 diz, e ali pregaram o evangelho. Foram oprimidos, perseguidos pelo seu próprio povo, porque eles eram judeus, Barnabé e Paulo eram judeus, mas não desanimaram. Vamos para outra cidade e vamos continuar o trabalho. Porque a oposição é para nos fortalecer na perseverança da vocação. E não para desanimar. Não ouviram a gente, o que a gente vai fazer? Persevere. Eis que vou para os gentios. É o que aprendemos no capítulo 13. Persevere na vocação. Isso que é o mais importante. Mesmo tendo que sair daquela cidade, eles continuam pregando. Exemplo para nós de fidelidade e firmeza no propósito de Deus. É isso que Deus espera de nós. Isso é caminho de fé. Para isso, enfrentamos oposição, para que tenhamos mais firmeza no propósito dele. Continuaram pregando o Evangelho. Não desistiram, não desanimaram. E um segundo ponto de reflexão que eu queria trazer aos irmãos é sobre a humildade desses irmãos no serviço a Deus, mesmo em meio a um aparente sucesso. A partir do verso 8 diz assim: E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, né? Bonita essa cena. Paulo olhou para ele de maneira muito sensível e viu que nele tinha aquele olhar de confiança, de fé em Deus, né? Para ser curado. E Paulo disse em alta voz, verso 10, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, sinal de humilhação, e saltaram para o meio da multidão, clamando, né? O original é gritando, dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nos tempos passados
deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem, ou seja, lhes prestassem um culto de adoração, né? Que coisa! Mas a gente aprende aqui, irmãos, na perseverança da missão de Deus, a humildade no serviço em meio a um aparente sucesso. Em Listra ainda, Paulo, pelo poder de Deus, cura um homem aleijado desde o nascimento. Esse milagre causou uma comoção na cidade, os habitantes começaram a homenagear Paulo, a adorar Paulo e também Barnabé. Chamaram eles de deuses, né? De Júpiter e de Mercúrio. Mesmo sendo mal compreendidos, eles rapidamente rejeitaram aquela adoração, direcionando toda a glória ao Deus vivo, ao Deus Criador dos céus e da terra. E aqui ele usa uma linguagem muito própria para falar com os gentios. Ele não cita as Escrituras como quem está falando com os judeus, mas ele cita a criação que revela o Deus Criador para falar com os gentios, dizendo que somente a Deus se deve dar glória e não a nenhum homem. Então, na missão de Deus, não há espaço para a glória de homem algum. Deus não divide a sua glória com ninguém. Lembro-me de João Batista, exemplo de humildade em meio ao sucesso do seu ministério. O homem era muito conhecido na sua época, um dos profetas mais respeitados na sua época. E quando seus discípulos ficaram preocupados com o crescente ministério de Jesus, João respondeu: convém que ele cresça e eu diminua. Por isso que ele é considerado o maior dos profetas. Demonstrou essa humildade. Convém que ele cresça, que Deus cresça, toda a glória seja dada a Deus, ao Cordeiro, a Cristo Jesus, e que eu diminua. Ele sabia que todo o sucesso do seu ministério é para apontar a Cristo e mais ninguém. É para revelar as virtudes de Cristo, a palavra de Cristo, que vem ao encontro ao povo dele, à igreja dele. E ninguém pode interromper esse encontro da igreja com Cristo, do seu povo com Cristo e Cristo com o seu povo. Toda a glória tem que ser dada a Cristo. Nós somos ministros de Cristo, servos de Cristo, cooperadores de Cristo, para apontar que só Ele é dado o louvor, a glória e a honra. Paulo, assim como Barnabé, de forma desesperada, clama, grita para essas pessoas: somos homens sujeitos às mesmas paixões. Converta das suas vaidades ao Deus vivo. Portanto, algumas aplicações. A primeira é essa: toda glória tem que ser dada a Deus. Quando o sucesso vier, seja de qualquer coisa, lembre-se de que tudo é pela graça dele. A igreja deve cultivar uma cultura de humildade que busca sempre exaltar a Deus, glorificar a Deus e não o homem. Busca sempre ter atitude que revela que sua preocupação está em exaltar a Deus, em glorificar a Deus e não ao homem. Em não fazer nada de acordo com a sua própria vontade, como eu quero, não. Tudo é para a glória de Deus. Fazer aquilo que agrada a Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele, é para a glória dele. Toda a glória tem que ser dada a Ele. A igreja ela avança nessa perseverança da missão de Deus, mesmo a esses povos ignorantes, idólatras, testemunhando isso com coragem. Toda a glória tem que ser dada a Deus. Mas servir a esses povos
e demonstrar que toda a glória deve ser dada a Deus com humildade e quebrantamento. Humildade, quebrantamento, transparência. Seja como um desses homens que era a liderança da igreja ou qualquer ministério, devemos apontar para Cristo e não para nós mesmos. Verso 14, ouvindo eles isso, eles rasgaram as suas vestes, ou seja, isso é sinal de humildade, transparência, rasgaram as suas vestes. Eles estavam assim desesperados, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que estão fazendo essas coisas? Somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Anunciamos para vocês que vocês se convertam a Deus, deixem as vaidades, convertam ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Sirva com humildade e transparência, se humilhe, demonstre isso às pessoas, de que você está preocupado de fato com a glória de Deus, intercedendo por elas, chorando em favor delas. Dê glória a Deus, glorifica a Deus, interceda pelas pessoas que vivem com você, convivem com você. Seja um Cristo, exerça o seu ofício de sacerdote, seja um mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, em Cristo Jesus, pelo poder de Cristo Jesus. Interceda para que as pessoas glorifiquem a Deus, exaltem a Ele. Revele Cristo Jesus como esse caminho de mediador perfeito que nos faz viver para a glória dEle, reconciliados com sua glória e graça. Mas faça isso em humildade, não como orgulho. Ô povos pagãos, vocês não sabem de nada, bando de idólatras, vocês merecem o inferno porque vocês não adoram o Deus que eu adoro. Não é esse o nosso papel, não é essa a nossa missão, é rasgar as vestes, é se humilhar. A nossa fé está em favor das pessoas e não em nosso favor. Adore a Deus, sirva a Ele, se una a nós para servi-lo, se converta dos seus maus caminhos. Ou seja, a gente tem que fazer isso com humildade, transparência, porque a gente não é melhor do que os povos pagãos. Não somos. Mas evangelizar com clareza também. Paulo é muito claro aqui na mensagem, né? E a reação da multidão em Listra reflete a falta de conhecimento que eles tinham sobre o verdadeiro Deus. E assim como Paulo e Barnabé redirecionaram os adoradores de Listra para o verdadeiro Deus, essa é a nossa missão. Tornar Cristo conhecido, não buscar reconhecimento humano, mas ajudar as pessoas a trazer a adoração somente a Deus, a glorificar somente a Deus. Começar fazendo isso em casa, como dever de vida familiar, conduzir as nossas vidas, as nossas famílias, filhos e netos, a glória que deve ser dada somente a Deus e a nenhum outro, fazendo com que eles temam diante da nossa humildade, para que eles se convertam de toda vaidade ao Deus vivo e verdadeiro, para que eles não queiram viver a vaidade dos seus próprios pensamentos e entrega nenhum prazer, mas totalmente convertido a Deus. Amém. A gente não busca reconhecimento, a gente busca a glória de Deus. A gente não busca ser aceito por ninguém. A gente não busca que as pessoas melhorem para nos favorecer, nem filhos. A gente está preocupado com a glória de Deus, se as pessoas estão glorificando a Ele ou não. E a gente não está aqui para julgá-los, como sacerdotes, para ajudá-los, rasgar as nossas vestes em favor deles. Vos anunciamos que vos convertais das vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo, verso 17, não se deixou a si mesmo sem testemunho,
beneficiando-vos lá do céu, dando chuva em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Paulo está anunciando o Evangelho com clareza, diante do Deus Criador, Ele que provê tudo. Todos nós devemos render graças a Ele. É Ele que manda o sol, a chuva, é Ele que é o Criador. E devemos ser criativos como Paulo na evangelização. Paulo não prega aos judeus da mesma maneira que ele prega aos pagãos, aos idólatras. Paulo não chega aqui com Bíblia, com texto bíblico, dizendo, assim diz o Senhor, no texto tal e no outro texto tal. Não, ele usa uma linguagem própria daquela religião, ou daqueles povos que adoravam tudo que eles viam, adoravam o sol, a lua, a chuva, revelando que existe um Deus, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, é o Deus Criador. E a criação revela esse Deus Criador, que tem abençoado todos eles com sol e chuva, apesar deles viverem na ignorância e na dureza dos seus corações. E mesmo assim, diante dessa revelação, Paulo os chama a se converter a Deus, o Deus Criador. E ele diz isso com dificuldade, porque as multidões da ignorância queriam glorificar Paulo e Barnabé, né? Tem que ser claro, tem que dizer não, mas tem que fazer isso com um espírito de serviço e humildade e transparência. É assim que é a perseverança da missão de Deus, irmãos. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem vai do verso 19 até o verso 28, aonde a gente vê a perseverança no sofrimento por amor ao Evangelho, somente pelo Evangelho, porque diz assim o texto, verso 19, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, ou seja, eles se uniram, convenceram a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram ele para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os seus discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Eita, no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, saiu com Barnabé para Derbe. E o que ele fez? E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e também para Icônio, em Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos ou presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, passando depois por Pisídia, dirigindo-se a Panfilha, tendo anunciado a palavra de Deus em Perge, também em Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Ou seja, aqui termina a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eles voltam para Antioquia, contam todos os feitos de Deus, da obra de Deus, testemunham aos irmãos. Paulo aqui, a partir do verso 23, né, ele continua a plantação de igreja, separando homens, aqui anciãos, né, presbíteros, em cada igreja, consagrando, orando com jejuns, para que possam assim continuar a obra do Senhor, né? Mas eu quero me atentar aos versos 19 e verso 22 principalmente, nessa última reflexão, onde a perseverança no sofrimento, somente por amor ao Evangelho. Porque vimos aqui, a oposição se intensificou. Judeus de Antioquia agora, e Icônio chegaram a Listra,
Paulo foi apedrejado por esses homens, deixado como morto, aparece aí o verso 19. Contudo, ele se levantou e voltou à cidade no dia seguinte, foi para Derbe, voltou às cidades que havia sido perseguido. O medo não impediu, a perseguição não impediu, ele está fazendo um caminho de volta àquelas cidades que haviam perseguido ele. Para que ele voltou nessa cidade? Para fortalecer os discípulos, ensinando-os que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É o que diz o verso 22, ele voltou confirmando os ânimos, ou o coração dos discípulos, exortando-os, encorajando a permanecer na fé, permanecer no testemunho, na vida em Cristo, pois importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus, que nós só conseguimos entrar pela fé no Filho de Deus, aonde já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, e a fé é essa vida de quem está em Cristo, e vive para manifestar a vida de Cristo, e a vida de Cristo ela é manifestada, o seu reino em nós e através de nós, nas tribulações, nas perseguições. É onde nós iremos mostrar e revelar quem de fato reina em nossa vida. Se é a palavra de Deus, se é a virtude de Cristo, se é a virtude da fé, se é a perseverança, se é a paz do Senhor, ou se são as circunstâncias. Então importa, isso é muito importante, que para que possamos adentrar a esse reino, que nós desfrutamos pela fé, passemos por muitas tribulações. Paulo acabou de passar por um apedrejamento. E ele sai disso com um ânimo, para que a sua fé seja exercida em favor dos irmãos, para que os irmãos entendam esse princípio de fé, e não desanime com aquilo que de fato importa. Através de muitas tribulações nos importa. Como a gente precisa aprender isso, né, irmãos? Se a gente compreender isso, compreenderemos a fé. Vos recordo como ilustração o exemplo do primeiro mártir, Estevão, Atos 7, né? Foi apedrejado por pregar o Evangelho. Sua morte não foi em vão. Lembre-se, ele foi apedrejado. Através da morte de Estevão, muitos foram inspirados a pregar o Evangelho. A igreja estava vivendo um comodismo lá em Jerusalém. Aí o Espírito Santo conduz Pedro para tirar a igreja desse comodismo. Aí vem perseguição. E pelo exemplo de Estevão, muitos começam a sair. Felipe era um deles, não sei se os irmãos vão se lembrar, né? Enfim, ele prega a palavra com ousadia. Os judeus não suportam ouvir a palavra do Evangelho, a palavra que os acusava de terem crucificado o próprio Cristo, o Senhor. Não receberam a fé, não receberam o arrependimento. E se revoltaram contra Estevão, apedrejaram até a morte. Até a morte. E quem estava lá? Paulo estava lá. Paulo estava presente como perseguidor da igreja, perseguidor de Cristo. E aqui Paulo está experimentando aquilo que Estevão experimentou. O sofrimento de Estevão não foi em vão, nem mesmo na vida de Paulo. O sofrimento de Paulo é um testemunho de como o Evangelho transforma vidas, irmãos. Mas transforma de verdade. Paulo é aquele que atacava pedra para matar cristão.
Agora ele é aquele que recebe apedrejamento sem revidar e aguenta tudo com mansidão por amor ao Evangelho. Talvez inspirado pelo exemplo de Estevão. Eu aprendi como é servir a Cristo. Esse Evangelho de fato transforma vidas. E tendo, diz o texto, no verso 21, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os irmãos a permanecer na fé. E ele sai para estimular os irmãos a permanecer na fé, porque importa, para que entremos no reino de Deus, importa passar por essas tribulações. Porque Jesus mesmo quem diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a regra, a tribulação. Paulo entendeu isso, Paulo aprendeu, Paulo se inspirou, Paulo recebeu o mesmo Espírito que estava em Estevão. Algumas aplicações básicas para nós. Enfrente o sofrimento com fé. A perseguição é parte do chamado cristão. Claro que em nosso contexto, Ocidente, Brasil, a gente não sofre essas perseguições violentas. Mas a igreja ela deve estar sempre pronta para suportar tribulações, se unir àqueles que estão em tribulações, sabendo que elas produzem perseverança na fé do Filho de Deus, o que acabamos de ler em Romanos capítulo 5, verso 3 em diante, aonde antes ele diz no verso 2, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Qual graça? De nos gloriar nas tribulações. Por quê? Por que nos gloriar nas tribulações ou se alegrar nas tribulações? Porque a gente sabe que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança é a experiência com Deus, com a presença de Deus, com a sua palavra, com a fé, com o poder do Evangelho, com a experiência de que o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, com a experiência da paz que excede todo entendimento. A perseverança produz essa experiência que Paulo experimentou. Importa que por muitas tribulações a gente entre no reino de Deus, para que a vida de Cristo se manifeste em nós e através de nós, porque é o poder dele e a glória dele que está em jogo. Então em nós e em nossa carne não há nenhum motivo para se alegrar e se gloriar, mas nós estamos em Cristo e apesar da perseguição nos alegramos, porque a alegria do Senhor é nossa força. Essa é a nossa experiência, que nós cultivamos pela perseverança, e a perseverança só veio porque houve tribulação. Nos gloriamos, glória a Deus pela tribulação, é o que Paulo vai dizer em Romanos 5, porque ela produz tudo isso, essa maturidade de fé, e a gente só quer isso em nossas vidas, viver pela fé. Que a vida de Cristo se manifeste também em nosso corpo pela fé. Que o reino dele se manifeste em nossa vida pela fé, de que ele é Senhor. E a tribulação produz isso. Perseverança, experiência. O que a experiência produz? Esperança. A esperança não confunde. Eu estou no meio desse turbilhão, mas eu não estou confundido e perdido. Eu sei quem tenho crido. Amém. Eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei quem pertence à minha vida. Eu sei para que eu estou aqui. Porque eu estou falando o que eu estou falando. Eu sei porque eu estou suportando o que eu estou suportando. A esperança não confunde. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu não sou confundido porque o amor de Deus habita em mim. Eu me satisfaço nisso. O Espírito Santo habita em mim. E a tribulação é para que a vida no Espírito apareça.
É para que o amor aos irmãos apareça, mesmo eu sendo surrado, dado como morto, pela perseverança na fé, que está em favor de amar os irmãos. Eu me coloco nesse caminho de Cristo, para edificar a vida dos irmãos e dizer para eles: irmãos, está tudo bem. Isso só faz parte do reino de Deus. É desse jeito. É desse jeito. Esse é o princípio. Enfrente o sofrimento com fé. Segunda aplicação: fortaleça os irmãos. Paulo fortaleceu esses novos discípulos em meio à perseguição. A igreja, ela deve ser essa comunidade de apoio mútuo. Se Cristo de fato é Senhor, se Ele é Rei de nossas vidas, não somos nós que governamos. Então isso não é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu espero. É a vida de Cristo se manifestando em mim, através de mim, em favor da igreja. Paulo, ou melhor, o autor de Hebreus fala isso no capítulo 10, verso 24. Consideremos-nos uns aos outros, não a si mesmo, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o que Paulo está fazendo aqui. E ele continua, ainda em Hebreus 10, 25, não deixando de se unir como igreja, ou nem, não deixando de comungar, de congregar, como é costume de alguns, antes encorajando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Isso é exercer a fé viva, que não está a favor de mim. Não, a fé viva é de quem nega a si mesmo e toma sua cruz em favor dos irmãos. Essa fé de Cristo que nós vimos e nos inspiramos. Exemplo de Pedro, lembra quando Jesus fala para Pedro: Satanás pediu para peneirar você, mas eu intervi e supliquei ao Pai para que a sua fé não desfaleça, não esmoreça. E quando, Pedro, você amadurecer, quando você se converter, sabe o que você vai fazer, Pedro? Fortalece os seus irmãos, porque sua fé não está a favor de si mesmo. Você não vai vencer por causa de si mesmo, mas para ser testemunha de Cristo. E Cristo é aquele que não está a favor de si mesmo, mas a favor dos seus irmãos. Então, Pedro, você vai passar por tudo isso. Eu oro não para que Deus te livre disso, mas para que você enfrente isso com fé. E você vença com fé, para que depois você fortaleça seus irmãos. Não é o que Paulo está experimentando, irmãos? Ele sai daquele apedrejamento, quase morto, e se levanta: irmãos, está tudo bem? Ou se fosse assim com a gente, às vezes a gente se afoga no raso, né? E já se sente tão perdido com coisa bem pequena. E Deus quer nos levar a tribulações para que a gente conheça aquilo que é a profunda fé no Filho dele, para que a vida dele se manifeste através de nós. Porque quando a vida dele, a fé, a esperança nele aparece, é que o reino dele vem. Sua vontade é cumprida, e a vontade é para que a gente ame e use a fé em favor dos irmãos. É assim, é isso que Paulo está fazendo. Então fortaleça os irmãos, e continue avançando, perseverança sempre, porque Paulo, mesmo sendo apedrejado, no dia seguinte, vai para Derbe com Barnabé. Não permita que as dificuldades o afastem do propósito de Deus. Sabe, não permita mesmo. Veio dificuldade, você tem que encarar: meu Deus, é oportunidade para eu me aproximar de Deus e dos irmãos. Não é o contrário. Encare-as com fé, entendendo que elas fazem parte do propósito de Deus. Entenda que a dificuldade é para que a nossa fé se ache, como diz Pedro, em louvor, em honra e glória, na revelação de Jesus Cristo, que se revela em nós, quando nós exercitamos essa fé.
quando a tribulação vem e nós continuamos avançando, perdoando, amando, servindo nesse caminho de cruz. Portanto, continue avançando. Deus não tem prazer nenhum naqueles que retrocedem. Nenhum. O prazer de Deus está nos seus filhos. Os filhos de Deus são os que vivem pela fé. Esses são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A coragem, a ousadia, ao testemunho, a perseverança na missão. Portanto, avance, confiando na força que o Senhor tem e que nós nos apropriamos pela fé. Então, enfrente o sofrimento com fé, fortaleça seus irmãos, continue avançando. Essas foram as últimas aplicações. Concluindo, como resumo do que vimos, esse texto nos desafia a viver mais uma vez com fidelidade, humildade, como vimos aqui em Paulo e Barnabé, mas também com perseverança. 3 virtudes fundamentais que nós devemos exercitar pela fé. Paulo e Barnabé enfrentaram oposição, experimentaram êxito, suportaram muitos sofrimentos próprios de quem quer ser fiel à missão, mas ficaram firmes. Com certeza, esses exemplos nos inspiram, nos desafia a viver como igreja, de maneira fiel, humilde, perseverante no poder de Deus, na glória dele. Irmãos, o poder dele, a glória dele, a vida de Cristo tem que ser em nós manifesto nas tribulações, senão não há poder de Deus em nós, senão não há vida de fé em nós. Não há. Portanto, sejamos perseverantes. Ele nos deu uma missão. Essa missão é clara. Aqui no texto de Atos, ela é repetida em histórias diferentes, com os mesmos princípios, para que a gente não tenha dúvida que devemos encarar com as mesmas virtudes de fé, com fidelidade, em meio à oposição. Não duvide disso. Não pense que você vai trilhar um caminho de fidelidade e fé sem oposição. Não, essa não é a regra. É com oposição, porque é ela que vai contribuir para o fortalecimento de nossa fé, para a nossa humildade no serviço, até mesmo naquele aparente sucesso. É ela que vai contribuir para a perseverança no sofrimento por amor do Evangelho, somente do Evangelho. Deus quer que sejamos movidos pela fé do Evangelho e pelo amor do Evangelho, somente por isso. E talvez Ele vai nos mandar por muitas tribulações para nos tirar de todos os nossos falsos amores e falsas fé ou falsas crenças, para que possamos focar na verdadeira fé, no verdadeiro amor, somente ao Evangelho de Cristo Jesus. Paulo foi sustentado, vitorioso nas batalhas, porque toda a sua fé e amor estava somente no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Amém? Amém. Sejamos um pouco mais, então, perseverantes na missão de Deus. O importante é avançar, progredir. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Sabemos que quanto mais queremos avançar no caminho de santidade e obediência, mais oposição nós teremos. Não se vitimize, não se preocupe, é graça de Deus vindo aí. Se glorie. Ó Deus, obrigado. Obrigado. Porque agora eu vou crescer em perseverança, em experiência, em esperança e amor. Eu confio na tua palavra, é ela que me sustenta, não é nada que vem de fora. Amém? Amém. Vamos orar para que recebamos de Deus essa graça da perseverança, a perseverança. Senhor, ensina-nos a perseverar na missão
que o Senhor nos deu, tão clara na sua palavra, repetida aqui no livro de Atos, em histórias diferentes, sempre em meio a muitas dificuldades. Ajuda-nos a sermos fiéis e perseverantes em fidelidade ao Evangelho, fidelidade a Cristo Jesus. Nos ajude também a sermos fiéis e perseverantes na pregação do Evangelho, fazendo isso com humildade, servindo as pessoas com humildade, com interesse de coração, com amor, com graça, assim como Paulo e Barnabé exerceu aqueles que estavam na ignorância de seus pecados e idolatria. Nos ajude a trilhar esse caminho de humildade e serviço ao Senhor e a suportar o sofrimento com alegria, sabendo que tudo é para a sua glória e que nossa vida, nossa igreja seja essa comunidade que reflita o teu amor, o teu poder, que tenha esse testemunho perseverante na fé. Tantas coisas, Senhor, que precisamos mudar e repensar em nossas vidas em relação à nossa fé e ao nosso caminho de fidelidade contigo. Ó Espírito Santo, venha nos convencer de nossos pecados, de nossa miséria, daquilo que tem entristecido o seu coração, daquilo que tem sido fruto de nossa incredulidade carnal, de nossa crendice cega, idólatra, a um Deus que nós confessamos com os lábios, mas não conhecemos na intimidade. Ó Espírito Santo, venha nos converter radicalmente ao senhorio de Cristo, ao seu Evangelho e à missão que Ele nos deu, para que possamos gozar e experimentar dessas experiências do Espírito que vimos na sua palavra, dessa experiência de quem vive pela fé e não por aquilo que se vê e por aquilo que se espera de expectativa humana, mas por aquilo que se espera da palavra de Deus sendo confirmada e manifestada em nós e através de nós. Nos guie nessa verdade com toda perseverança e fé para a tua glória. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus.